E ele é meio rebeldia, viu? É mesmo? Eu vi algumas situações lá, principalmente uma bola que o André Silva, né, o atacante, ele desviou e o Caleri não correu. A postura nele no banco, a maneira com que ele se dirigiu na cobrança com o Caleri, sabe? Meio estilo Muricy. Eu acho uma loucura ficar falando assim, já temos a mão do Zubeldia, o dedo do Zubeldia. Eu nunca sei se a gente precisa dar tempo pro técnico ou se o técnico chega e já faz assim. Vai dar a impressão que o técnico é mágico nos 2 primeiros jogos. A postura dele é muito diferente. Ele não veio para fazer amiguinhos, não. Ele veio simplesmente para transformar o São Paulo num time vitorioso. É o pensamento dele. Claro. E assim... É um treinador que tá mostrando aí as caras dele aos... Torcedor São Paulino, de volta aqui, trazendo mais um vídeo bem interessante aqui, com a imprensa esportiva aí, fazendo uma análise desse último jogo aí, o choque aí, diante do Palmeiras, né? E dando a nota aí pra cada jogador, né? Vamos lá, pessoal, preparei aqui os primeiros 3 primeiros cortes para que vocês possam ganhar tempo e ver aquilo que é do agrado de vocês. Quero aproveitar aqui para deixar o link aqui, como quer aqui, dos canais oficiais na descrição do vídeo. Vamos lá, pessoal, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E agora há pouquinho nós tivemos o clássico entre São Paulo e Palmeiras. Esse é um chute do Wellington que passou por cima do gol. Você já está acompanhando os melhores lances aqui ao vivo no Arena SBT. TV aberta é a primeira que está mostrando aqui os lances, ó. Mais uma jogada. O chute, o cruzamento vem de fora da área. Quem vai pegar o rebote e bater de primeira é o Bobadilha. Bobadilha jogou hoje no time do São Paulo. O Pablo Maia ficou fora do jogo por uma lesão muscular. Esse é o primeiro tempo de São Paulo e Palmeiras. Morumbi, mais uma vez lotado, e 2 tentaram e não conseguiram chutar a bola. Ó, passou pelo Caleri e passou pelo Alan Franco. Primeira chance do Palmeiras, essa cabeçada do Murilo. Foi boa defesa do Rafael, ó. Ela passou pela zaga ali e o Rafael pegou? Sim, senhor. Goleiro que o Dorival Júnior levou para a seleção brasileira. Essa foi uma cabeçada do Gustavo, né? Do Gustavo Gomes. Ó o Murilo fazendo o passe. Ajeitou o Flaco. Piquerez. A pose foi bonita, o chute nem tanto, né, Piquerez? Nesse momento aí do jogo, comecinho do segundo tempo, o Palmeiras estava melhor que o time do São Paulo. Deu uma pressão. Foi um jogo equilibrado, sem assim muitos lances espetaculares. Esse aí, por exemplo, o Arboleda foi sair jogando, tomou a bola dele o Hendrick. Olha o Lázaro, rapaz. Perde o gol ou o Alisson salva o São Paulo? 50-50, né? Bobeou o Arboleda. Será que o técnico do São Paulo não deixa dar chutão? E a bola foi tomada pelo... Essa foi só para provocar o Cicinho. E o Alisson salvou o gol que seria o gol do Lázaro. O Lázaro que entrou no time do Palmeiras durante o jogo. Isso é o segundo tempo já do clássico que você está acompanhando. Ó a arrancada do São Paulo, ó. Ferreirinha em alta velocidade. Luciano aqui no meio. Também o Caleri. Cruzamento pro Caleri, ele tentou dar uma letrinha. Ela chegou a dar um beijinho na trave, deu, né? Olha lá, ó. A arrancada do Ferreira. O Ferreira que entrou no time do São Paulo também. A movimentação do Luciano. Ela fez uma curva lá na letra e deu um beijinho na trave do Everton, que só tirou com os olhos. Essa cobrança de falta do Rafael Veiga, a defesa do Rafael. Clássico São Paulo e Palmeiras, que terminou sem gols. Essa foi a última chance do jogo. O chute do Wellington, que a gente já tinha visto. Não vamos botar de novo, não, os melhores momentos. Tá bom já, porque o Cicinho estava no Morumbi. Foi um jogão, foi um jogo ou foi um joguinho, Cicinho? Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. Foi um joguinho. Joguinho? Não teve muitas emoções, não. Um jogo muito truncado. Na verdade, as duas equipes estavam com medo de perder. Isso. E aí, São Paulo melhorou um pouquinho com a entrada do Ferreirinha. Com a entrada do Ferreirinha houve uma outra movimentação, mas assim, não foi um jogo com muitas emoções, não. Levei minha esposa e meu filho. O que eles acharam? Meu filho ficou no celular assistindo o joguinho, assistindo musiquinha, porque não estava emocionante. Quantos ele tem, Cicinho? 25.
Não, meu filho tem 3 anos. Ah, bom. Só faltava ele ficar vendo o jogo, né? Não, mas eu já tô mostrando pra ele que tem que me aposentar, né? Entendi. E ele que vai substituir você. Mas foi um joguinho mais ou menos. Sabe o que eu vi outro dia, mano? Que parece que os times brasileiros não estão dando pro Campeonato Brasileiro o valor que ele tem, ou pelo menos o grau de competitividade que ele tem por causa de Libertadores e outras paradas. Você acredita nisso? Agora, essa semana tem Copa do Brasil, né? Não tem Libertadores. Sim. Eu acredito sim, Kleber. Boa noite a todos. O primeiro tempo desse jogo aí foi horroroso, mas o segundo tempo melhorou. O jogo foi mais movimentado. Como é que foi o primeiro tempo, mano? Horroroso. O jogo foi fraco, muito faltoso, mas o segundo tempo deu uma movimentada. E pra mim, quem perde a chance do jogo foi o Lázaro. Você perguntou ali se foi ele 50%. Perdeu, não acho, viu, Clebão? Centroavante ali, atacante, quando pega uma bola dessa daí, praticamente sem goleiro, do jeito que tava ali o gol aberto, ele chutar em cima do jogador adversário talvez até preciosismo. Tudo bem, é um garoto, tinha acabado de entrar e acho que talvez o nervosismo tenha falado mais alto. Mas os times estão certos, viu, Clebão? Em priorizar Copa Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. Pelo tempo do campeonato, pelo começo ou por... Sim, porque são 38 rodadas. Depois, se você acaba sendo eliminado de uma Libertadores, de uma Copa do Brasil, de uma Sul-Americana, dá tempo ainda de você voltar a correr dentro do Campeonato Brasileiro. A não ser que o time seja uma porcaria, você precise de fato aproveitar as 38 rodadas. Mas eu acho que a maioria tá certa. Tem muito time porcaria no campeonato, mano? Tem umas tranqueiras aí. Umas tranqueirinhas? Tem umas tranqueiras, sim. Guarda esse comentário do mano, em 29 de abril, ele dizendo que dá tempo de buscar depois. Aí lá na frente, você fala, perdeu alguns pontos. Emerson, você já perdeu o gol cara a cara assim com o gol? Já perdi. Muito ou pouco? Mas Por que perde, hein? Então, nesse lance aí do Lázaro, no meio do futebol, ele tem o hábito de dizer que solta a perna, né? Solta a perna. Ali ele foi muito técnico. Foi dar uma ajeitadinha. Tocou rasteirinha ali. Fecha os olhos ali, tá de frente pro gol, a bola livre, mas solta a perna. E daí fica realmente muito difícil de alguém tirar a bola ali de dentro do gol. Mas do jeito que ele tocou, parecia mais um recuo ali pro Alisson, que com esse lance aí, pra mim, foi o melhor jogador do Clássico. Mas ele jogou muito. Ele jogou muito. Mas tem jogado muito, né? Tem sido... Então, mas até agora, por exemplo, os principais jogos dessas 4, são 4 rodadas. Eu entendo o raciocínio do Mano, porque se eu tivesse que escolher agora... Aliás, nós vamos falar sobre isso no segundo bloco, por causa do Flamengo, né? Flamengo que está escolhendo aqui, está escolhendo ali e não está escolhendo direito. Mas eu tenho... Nadine, passou alguma coisa pela arbitragem esse fim de semana, não? Ou só a chatice deles mesmo? Deles e dos jogadores. Né? Boa noite a todos. Tivemos algumas reclamações, alguns jogos com lances polêmicos, porém o Clássico, que é sempre um jogo muito... disputado e foi com muitas faltas, 9 cartões amarelos, não tivemos nenhum lance que possa dizer que ficou na conta do Wilton Pereira Sampaio. Não, então, né? O problema é que hoje eu tô achando que o árbitro tá autoridade demais e indeciso demais. O Zinho já tá com a gente, não? Filho do seu Crisan. Filho do seu Crisan, nosso convidado hoje. Filho do seu Crisan foi campeão no Grêmio, no Cruzeiro, no Flamengo, no Palmeiras. Parece que foi campeão em 94 na seleção brasileira. Onde você não foi campeão? Onde você jogou e não foi campeão? Obrigado à ESPN, aos canais Disney, pela liberação do Zinho. E ao Zinho que está aqui ao vivo com a gente, às 11h39. Fala aí, Zinho, beleza? Boa noite, Cleber. Prazer estar com você, essa turma aí maravilhosa que eu acompanho, né? Sempre aqui de casa. Meu querido parceiro, meu vizinho, Emerson Sheik, Cicinho, né? Cracaço aí também. Mano, tive a honra de trabalhar com ele. A Nadine. Nadine é uma pessoa especial demais, é uma parceira também. Fizemos muitos jogos juntos. Saudade de vocês. O Mano é aquele maluco, né? Ficava ele e Benjamin, aquela turma toda lá. Mas era bom demais. Saudade também. Olha, eu fui campeão no Nova Iguaçu também, né, Sheik? Fui campeão no Nova Iguaçu, pô. Nosso Nova Iguaçu. Nova Iguaçu também. Tive o privilégio de jogar em grandes clubes, ter vestido a camisa de grandes clubes, inclusive do Palmeiras, que a gente tá vendo aí os melhores momentos, né? Foram só 8 títulos pelo Palmeiras, né? Um pouquinho de títulos pelo Palmeiras. Mas assim, esse campeonato brasileiro, esse começo de campeonato, você acha nessa que os times estão assim, muito divididos? E tá certo isso aí? Pô, será que não dá pra jogar com uma intensidade parecida? Porque a gente fala tanto de elenco e tal, e aí
Nós vamos falar do Flamengo no segundo bloco, aliás, segura a ligação do Zinho aí que ele vai falar um pouquinho do Flamengo no segundo bloco. Fica assim, eu poupo aqui, perco ali, eu não perco e poupo, eu poupo e não perco. Não tá assim muito... aparentemente a gente tá arrumando desculpa antes da bola rolar, Zinho? Assim, eu entendi aí o início, o Mano até falou, né, que para ele, a opinião dele, tem que poupar mesmo no brasileiro, porque tem mais rodadas, né? Campeonato de pontos corridos, né? O mata-mata requer ali você não dar chance para o adversário, né? Eu já joguei todos esses tipos de competições, mas também, assim, aquela equipe que, apesar que o Botafogo, né, abriu uma vantagem enorme e acabou cedendo ali no final, né? Mas não é bom você ficar muito atrás também, não. Quem briga pela ponta, que eu estou falando do campeonato. Agora, equipes que estão brigando pela parte de baixo, também não adianta largar muito atrás, porque depois para recuperar fica difícil. Eu joguei muitos campeonatos brasileiros, eu conquistei 5 vezes o campeonato brasileiro, mas caí para a segunda divisão também. Então eu sei muito bem o que é o bom e o que é ruim desse campeonato. Eu acho que assim, você também ficar privilegiando só as Copas, primeiro que você não tem uma garantia que você vai ganhar, né? A competição que você vai ganhar, as Copas. E o Campeonato Brasileiro, a dificuldade que tem de pontos corridos, está muito no início. Nós estamos em abril, cara. Eu já estou vendo jogador se machucando. É isso aí. Jogador estourando, né? Então, assim, é meio estranho. Os clubes estruturados como estão hoje. A condição que dá para os atletas para se cuidarem, para se recuperarem. Mudou muito o futebol nesse sentido também. E eu acho que assim, você tem que aproveitar isso, a ciência, vai lá, como é que tá, faz os exames, o cara tá com um risco muito grande de lesão, tudo bem, mas o time todo, eu não pouparia não, o time todo não. Eu também acho meio estranho assim, com todas essas, a não ser que a gente esteja exagerando em tudo, desde o primeiro dia. O São Paulo hoje fez o segundo jogo com o Zubeldia, né, o Luiz Zubeldia, técnico argentino, ele era da LDU, foi campeão da Copa Sul-Americana e do Campeonato Equatoriano pela LDU e chegou ao São Paulo. Com ele, o São Paulo ganhou do Barcelona de Guayaquil. O São Paulo tinha perdido as 2 primeiras partidas do Campeonato Brasileiro, né? Depois ganhou do Atlético Goianiense. Eu não lembro o primeiro jogo do São Paulo. Para quem o São Paulo perdeu, gente? O São Paulo perdeu do Flamengo. Fortaleza. Perdeu do Fortaleza, do Flamengo, ganhou do Atlético Goianiense e hoje empatou com o Palmeiras. E na Libertadores tinha perdido o primeiro jogo, perdeu do Tajeres, aí ganhou do Cobressal e ganhou com ele do Barcelona de Guayaquil. Eu acho uma loucura ficar falando assim, já temos a mão do Zubeldia, o dedo do Zubeldia. Eu nunca sei se a gente precisa dar tempo pro técnico ou se o técnico chega e já faz assim. Vai dar a impressão que o técnico é mágico nos 2 primeiros jogos e passa a ser um bobo nos outros 2. Mas você deu para perceber alguma coisa de Zubeldia São Paulo Futebol Clube? Ô Kleber, algo muito interessante hoje no estádio, eu estava lá presente, eu procurei ver... Você foi lá, Cicinho? Sim, eu estava lá no Morumbi. Oi? Pagou ingresso? Continua, Cicinho. Tem que pagar, tem que pagar. Continua, Cicinho. Pagou nada. Não, lógico que paga. Não ajuda o clube em nada. Não tem 0% nada, São Paulo. Continua, Cicinho. Dá bola pra eles não, eu fiquei analisando algumas movimentações do Zubeldia. E ele é meio rebeldia, viu? Eu vi algumas situações lá, principalmente uma bola que o André Silva, né, o atacante, ele desviou e o Caleri não correu. A postura nele no banco, a maneira com que ele se dirigiu na cobrança com o Caleri, sabe? Meio estilo Muricy, a torcida começou a gritar, aplaudir ele. Porque viu um treinador totalmente enérgico ali no banco de reserva. Então, ele é meio loucão. Ele tira ali algo dos atletas ali durante a partida, que às vezes você vê o atleta cansado, como aconteceu no segundo tempo com o Igor Vinícius, e ele chamou o Igor Vinícius ali e falou, ó, vamos que não vai sair. E então a postura dele é muito diferente. Ele não veio para fazer amiguinhos, não. Ele veio simplesmente para transformar o São Paulo num time vitorioso. É o pensamento dele. Claro. E assim, é um treinador que tá mostrando aí as caras dele aos poucos. Eu tô rindo porque nos tempos atuais, assim, aí vem a frase, né? O Zubeldia não veio para fazer amigos.
Daqui a pouco você fala assim, Zubeldia perdeu o vestiário. Não sei se você faz amigo ou perde vestiário. Futebol. Não, são os ônus e os bônus. Mas deixa eu te falar, o Zinho tá aí, o Sheik tá aí. Eu estava conversando com os amigos das épocas antigas, Sim. e uma das coisas que nós estávamos falando era sobre o Carpini. Sim. E tem o Sheik, tem o Zinho, eles podem falar até melhor do que eu, porque eram voz assim de capitão. Eu nunca fui capitão na minha carreira, porque eu não tinha perfil de capitão. Mas se fosse na época nossa, assim, digamos, os capitães iam chegar no Carpini, sabe o que ia falar? Claro. Carpini, seguinte, não tenta ser amigo de todo mundo. Porque se for amigo de todo mundo, você vai cair. Claro. Não é? O Sheik e o Zinho... Por quê? O que parecia... E nós conversando, ex-atletas, era isso. E esse treinador, ele não chegou para fazer amigo. Lógico, até entendeu? Porque ele não tem compromisso com ninguém, não conhece ninguém. Talvez esse pode ter sido o maior problema do Carpini. Eu acho que foi o Serginho Chulapa, a primeira vez que eu ouvi falar, quando ele assumia interinamente o Santos, assim, ele que é das antigas, falou assim, não, futebol é legal, tem 11 titulares. Desses 11 titulares, 8 gostam de mim. Dos 20 que estão no banco, 15 me odeiam. Mas depois de amanhã eles ficam meu amigo depois. Eles voltam a ser meu amigo. Zinho, fala um negócio pra mim do Palmeiras. O Palmeiras ganhou do Vitória na primeira rodada. E eu achei que foi uma vitória, sim, de autoridade. Aí perdeu do Internacional na segunda rodada. Na terceira rodada, o Palmeiras empatou com o Flamengo e agora empatou com o São Paulo. Você vê a sequência, né? Vitória, ganhou. Perdeu do Inter em casa, empatou com o Flamengo em casa e empatou com o São Paulo hoje fora de casa. É o atual bicampeão brasileiro. E ainda no meu conceito, o melhor time coletivamente do futebol brasileiro. O que você está imaginando? Você jogou num Palmeiras que ganhou pra caramba. Você falou aí o tanto de títulos. Esse grupo aí tem perfil de grupo sempre faminto, a partir do professor Abel, que dá aquele abridor de apetite pros caras? Kleber, eu costumo dizer que o grupo do Palmeiras é um grupo confiável, um time confiável. Eu não duvido nunca desse time do Palmeiras. Né? Muita gente não gosta do estilo de jogo, acha que não é um futebol brilhante, vistoso, aquele futebol lindo, maravilhoso, mas é competitivo, é sólido, é seguro. Né? É um time que eu digo assim, confiável. O Palmeiras vai chegar. Vai ser campeão? Não sei. Mas assim, vai chegar, vai brigar pelo título. Você vê essa sequência que você fez aí. Ele ganhou do Vitória, que é time que vai brigar para não cair. Mas os outros 3 vão brigar pela parte de cima da tabela. São Paulo, Internacional e Flamengo. Então, perdeu pro Internacional. Eu acho que o Palmeiras até teve mais volume de jogo. O Inter no contra-ataque matou o jogo. Contra o Flamengo me decepcionou o jogo, dos dois. Exato. Foi um jogo ruim. O Cicinho falou que hoje foi um joguinho. Aquele foi um... Joguinho. Não sei nem a nomenclatura que eu poderia usar. Assim, cara, ali... O Palmeiras, principalmente jogando em casa, no Allianz, eu achava que ia propor mais o jogo. Ia tentar amassar mais, chegar mais. E olha que o Tite poupou De La Cruz e Pedro. O Pedro entrou no intervalo e o De La Cruz entrou aos 30 do segundo tempo. Mais ou menos, 29, 30 do segundo tempo. Então, assim, me decepcionou esse jogo contra o Flamengo. Eu achava que o Palmeiras podia agredir um pouco mais. Agora, no empate contra o São Paulo, no jogo de hoje, jogo equilibradíssimo, concordo com o Cicinho, truncado, muito brigado, competitivo mesmo. Vi os caras suar a camisa, mas tecnicamente foi abaixo. Mas ele mostra uma leitura do que está acontecendo no campo, do jogo também, muito importante. Hoje a entrada do Ferreira, né? Na realidade, o Dimas até me passou que é verdade. Tem o Bobadilha, o Pablo Maia, a necessidade, mas na partida passada ele foi com o Ferreirinha, hoje com o Diego Costa. Exato, e depois ele tira o Ferreirinha entrou. Então, e o Ferreirinha entra, depois. Assim, primeiro que fazia sentido para mim a escalação. Eu achei que começaria jogando, inclusive. O Ferreirinha? Sim. então, mas aí seria a mesma escalação, né? Mas eu não tenho a convicção de que ele já tinha certeza de que o jogo se daria da maneira como se deu. Que o Palmeiras começar marcando alto, não sei se era uma ideia que ele tinha que o Palmeiras teria, porque não é uma coisa constante. Isso não acontece o tempo todo, o Palmeiras alterna muito essa maneira de jogar. E o que aconteceu é que, acho que assim, no primeiro tempo a gente teve muito pouca chance de gol, já falamos aqui, mas as chances que o São Paulo conseguiu gerar
de jogada trabalhada, foram todas na transição rápida. E no segundo tempo, naquele momento que o jogo estava ruim para o São Paulo, aqueles 10, 15 minutos, eu acho que o Zubeldia ele muda o jogo com as alterações, principalmente a entrada do Ferreirinha pelo lado esquerdo. Acho que foi a substituição que mais mexeu ali com o jogo de alguma forma. Mudou o jogo. E você pode até dizer, dos dois lados, pegar todas as até meio lógico, né, mais... pelo que era o jogo, porque o São Paulo vinha tendo várias chances de contra-atacar, não estava conseguindo ter naqueles 10, 15 minutos a bola, não estava conseguindo pressionar, o Palmeiras é quem pressionava, mas o São Paulo já tinha escapado umas 2 ou 3 vezes e assim, eu tenho achado esse começo do André Silva muito bom mesmo, mas para essa característica de jogo, evidentemente a entrada do Ferreirinha fazia. Lembrando que o Zubeldia fez 3 trocas, uma por conta por lesão provável do Wellington, que pediu para sair, só as outras 2 foram feitas para mudar o jogo. E não usou 5 substituições. A do Wellington acaba. E o Wellington acho que foi um dos melhores até no primeiro tempo. Sim. Mas acaba dando dando certo também a alteração, porque ela funciona também. O Michel Araújo não entra mal no jogo, não. O Birner ia falar do Ferreirinha. Não, então, eu acho que. Para mim, o Ferreirinha começou muito mal no São Paulo. E ele vem crescendo. Aos pouquinhos ele tá. Eu vou esperar toda a passagem dele do São Paulo fazer uma avaliação, mas assim, no começo ele tomava decisões erradas, se precipitava na jogada, estava muito ansioso. Tem muito a ver também, eu acho, com o jogo do Carpini, porque não era só o Ferreirinha que estava mal. Né? Todos os jogadores caíram bastante de rendimento. E eu acho que o Ferreirinha fez uma partidaça contra o Barcelona. A partidaça. Ele jogou demais contra o Barcelona. E acho que hoje, concordo com o Gê, ele mudou o jogo quando entrou. Porque o São Paulo precisa, com essa forma de jogar, atue com linha de 4, atue com linha de 3, linha de 5, de um jogador de velocidade para o jogo do Zubeldia funcionar. Né? Em algum momento ele alterna tanto a saída de bola sustentada, né, com os 3 zagueiros, os laterais abertos ali para tentar fazer a transição, como também gosta do lançamento longo. Quando ele faz essa saída sustentada, não é um jogo em que os atletas, não é um jogo de Diniz, ou até nem tanto um jogo tão parecido com o jogo do Dorival, em que a bola vai trocando de passe em passe e o time vai criando em conjunto, como faz o Del Valle, por exemplo. É uma construção que em algum momento tem uma inversão de bola, ele chama no estoque de bola para gerar um mano a mano da velocidade, né, com cara de velocidade. E o cara que tem feito isso bem é o Ferreirinha. Ele tem ido bem no mano a mano, ele tem dado bastante trabalho, né, ele consegue dar velocidade a essa transição. O São Paulo tem um cara de área que gosta de receber essas bolas. No jogo anterior foi com o André, jogando do lado direito. O André fez a inversão, mas o André entrava na área também, o Luciano pode entrar na área, então tem vários jogadores que podem fazer isso, né? E uma coisa que acho que pode funcionar muito bem com o Zubeldia, nas primeiras 2 partidas eu acho que funcionou, é que o time do São Paulo do ano passado era um time basicamente de muita intensidade, de pressão e saída de bola, de transição rápida, de manutenção de bola, mas tudo feito com muita intensidade, com bastante velocidade, né? Um time de muito volume de jogo, principalmente no Morumbi. Com o Carpini isso tinha acabado. Com o Zubeldia, até com outros desenhos, são só 2 jogos para a gente afirmar, o São Paulo está retomando essa intensidade. Está retomando esse jogo com volume, que o São Paulo pega, incomoda o adversário, torna o jogo rápido, vai tentando tomar pela intensidade a conta as rédeas do jogo. Então eu acho que esse é o melhor momento do Ferreirinha no São Paulo agora. Vamos esperar terminar o ano, vamos ver tudo o que vai acontecer para a gente poder fazer uma avaliação do que foi a contratação desse jogador. Sim. É um São Paulo mais competitivo, Calçado? Se você falar mais competitivo, acabou de trocar o treinador, é um negócio meio estranho. Nas 2 partidas foi. Mas nas 2 partidas foi, né? Eu acho que ele passou essa impressão, né? Você precisa... como o time tem uma história e o treinador tem outra. Vai chegar num determinado momento que elas vão se encontrar. Então, você tem aquilo que eu apelei no começo do programa, para o entendimento do torcedor. Uma coisa é a trajetória de Zubeldia, necessidade dele em comandar a equipe. E a equipe que já ganhou, tem resultados importantes, recuperar. Então, assim, tem muito do São Paulo aqui, eu diria a maior parte do jogo, que é o do São Paulo lá de trás, não é de Zubeldia. Até porque é um São Paulo que não foi construído por ele, que será
adaptado ao modo dele entender futebol, mas ele tem que tomar cuidado. Quando é que ele vai fazer isso? Ele não pode ter ações radicais, movimentos radicais. Ele usou a conexão Luciano Caleri, a posição do Alisson. Ele olhou e fala assim, isso aqui vem funcionando. Claro. Eu tenho inteligente da parte dele. É assim, eu tenho uma ideia diferente para este setor, mas não é contra o Palmeiras. Calma, exatamente. Ele precisa de tempo, precisa de treinamento, e é uma raridade. Tempo e saber onde ele está pisando e em que grau ele vai modificar. Eu mandaria só jogadores reservas, os que não atuam muito, para o jogo contra o Águia de Marabá. E deixaria os principais titulares aqui descansando, recuperando fisicamente, para que o treinador possa fazer um trabalho com eles, etc. Eu não levaria o técnico também, mas aí eu desconfio que o Zubeldia não irá. Não, ele tem que ir. Porque aqui é uma... Dá para reverter uma situação se perder do Águia de Marabá. Mas aqui, eu acho que ver o jogador em ação, o jogador que é uma possibilidade que você... Ainda que não seja o time titular, eu acho que assim, você vê o jogador jogando um jogo à vera, para valer... Eu entendo você. Tem um peso muito grande. E também tem uma outra coisa. O Renato fazia isso. E também acho que o jogador quer se mostrar para o técnico e ele precisa estar lá para isso também. Só tem uma ponta aí, né? Eu deixo os titulares aqui e eu vou embora. Eles ficam aqui, né? Com os assistentes também. Também tem isso. Sim. Se eu preservo, se eu quero melhorar o jogo desses caras aqui, eu também estou longe deles. Estar perto também não é loucura. Desses aqui. Sim. De melhorar, porque é o seguinte, aqui, o que ele vai ganhar com isso? Não sei se o São Paulo vai fazer isso, eu estou falando que eu faria. Não, desrespeitando. É quinta o jogo, né? É bom lembrar. Sim. Não desrespeitando. Curto espaço de tempo. O São Paulo teve um dia menos que o Palmeiras para se preparar para esse jogo. Sem desrespeitar o adversário, que não faz parte do mundo do São Paulo. Sim. Quando a gente fala em prateleiras, ele não tem prateleira, ele está lá embaixo, né? Então está longe. São 2 datas, né? São 2 datas que, com um time alternativo, o São Paulo ainda não se iguala ao seu adversário. Sim. Ele é superior. Você pode aproveitar muito bem essas 2 datas a seu favor, desde que faça um bom resultado na ida. Exato. Deixando jogadores aqui que precisam dar uma parada, e isso vale para a volta também. Tem equipes na Copa do Brasil que não têm essa possibilidade essa sorte. De aliviar, tirar o pé aqui nesse jogo. Não tem. E tomar o devido cuidado, porque se você deixa os titulares aqui, a casa cai lá e cai. Para botar o Ramos, botar o Galo. Só vai se falar disso por muito tempo. Tá aí, torcedor São Paulino, ontem o jogo aí foi meio truncado, né? Os jogadores não conseguiram fazer uma boa partida, né? Os dois lados aí, com medo de, no caso, de perder, e acabou que não conseguiu desenvolver um jogo, né? Mais um jogo que desse a possibilidade de gol, né? O São Paulo teve uma chance aí com o Caleri, né? Mas o jogo, né? Diante do Barcelona SC, o São Paulo conseguiu se desenvolver melhor, conseguiu, né, fazer uma partida superior a essa aí, diante do Palmeiras. Sabemos que o São Paulo, né, apesar de ter tido bons resultados, né, históricos aí, diante do Palmeiras, né, pessoal? Sabemos aí da fase do próprio rival Palmeiras, que é uma fase muito boa. Então, na minha opinião, um resultado desse aí não é ruim para o São Paulo, né, que está recém começando um trabalho, né, um novo projeto aí com o Zubeldia, né, e o time está começando a se encaixar as peças aí, e assim a esperança é boa para que o Zubeldia consiga dar, né, uma agilidade melhor dos encaixes no campo, né, e assim o time conseguir fazer boas partidas aí, né, nos próximos jogos. Deixa aqui seu feedback, sua participação, que você achou do jogo, que você viu de errado, né, que poderia ser melhor, que assim os jogadores possam estar corrigindo aí para os próximos jogos. Quero agradecer a todos vocês que chegou até o final do vídeo. Se é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho, que assim você vai receber os próximos vídeos aí com informações atualizadas do SPFC